Esta semana, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto representantes da indústria da carne. O encontro teve a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O tema da reunião foi a ajuda desta indústria ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos, que são vítimas de uma catástrofe, né? E também, é claro, da falha dos governos, tanto estadual quanto governos municipais de lá. Mas essa é uma outra discussão. O que o governo quer é que a indústria da carne participe da cesta básica, da formulação da cesta básica com mais proteína para as pessoas que estão sendo vítimas, que hoje não têm casa, hoje estão em abrigos. A indústria da carne decidiu colaborar, vai participar deste esforço. Mas existe um outro assunto que preocupa muito esse setor da indústria, que é um setor exportador, que é importante para as contas do governo, para a macroeconomia, para a entrada de divisas, para as próprias reservas internacionais, que é a questão das exportações. Hoje, países europeus impõem restrições à carne brasileira por conta de desmatamento ilegal. Não é segredo para ninguém que existem pecuaristas que fazem a recria, começam esse processo de engorda do gado em áreas onde antes era floresta, que eram áreas de preservação permanente, áreas de florestas. Então há um avanço nessas áreas com abertura de pastos para que haja gado nesta região, e este gado então ele acabe num primeiro momento com os bezerros, ele seja criado ali. São as vacas, geram os bezerros, e depois esses bezerros vão para outras áreas, em áreas que não são ilegais. Porém, os países europeus sabem que no governo Bolsonaro aumentou muito a ocupação, a invasão de áreas protegidas. E por conta disso existem as restrições. O que a indústria da carne reivindica no governo? Mecanismos efetivos de rastreamento para mostrar que o gado brasileiro, o gado exportado brasileiro não passou em nenhum momento por áreas desmatadas ilegalmente. E então, depois desse encontro, né, do setor da indústria da carne com o governo, houve uma entrevista coletiva do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também do representante dos exportadores. E eu estava presente nessa coletiva e questionei o ministro sobre o que o governo está fazendo. Também questionei o representante da indústria da carne. Então eu peço que vocês vejam o que respondeu o ministro e analisem, tirem vocês próprios as suas conclusões. O governo está na luta, diz que quer implantar um rastreamento efetivo. O Ministério da Agricultura pretende fazer isso. Nós vamos continuar acompanhando, porque é importante, tanto para que o Brasil conquiste novos mercados e também para que preserve as áreas de florestas no Brasil. Veja o que disse então o ministro nesta coletiva. Ministro, uma pergunta só, ministro. A gente sabe que a questão da inundação, das chuvas, tem relação com a questão da preservação ambiental. E existe uma reivindicação de setores, produtores de carne, de que o governo ele aprimore o mecanismo de rastreamento da carne, para impedir que a carne exportada venha de área de desmatamento ilegal. O que o governo está fazendo, o que pretende fazer, inclusive para ter mais a carne entrar em mercados que não entra hoje, como da Europa? Fala aqui o representante da BIEC, que nós estamos conversando juntos. Mas e o governo, qual a posição? Nós estamos fazendo juntos. É fundamental a rastreabilidade, a segurança, de que esse setor se contribua por produção sustentável no Brasil. É o interesse do setor fazer isso. A imensa maioria dos nossos pecuaristas tem boas práticas. A própria ministra Marina Silva diz isso, que menos de 2% do setor ainda insiste em práticas criminosas com o meio ambiente, quer seja desmatamento ilegal, queimadas ilegais, invasão de terras públicas. E para esses é comando e controle.
é embargo, é a Polícia Federal, o Ministério da Justiça agindo para aqueles que transgridem as leis. A imensa maioria precisa de orientação, precisa de programa, sistema para adesão, para que nós possamos mostrar ao mundo a boa forma que o Brasil tem de produzir. O senhor é o presidente da BIEC, o senhor pode falar então qual é a reivindicação do setor nesse sentido? O que o governo precisa fazer para justamente impedir que a carne seja engordada em área de desmatamento ilegal? Por gentileza, meu público, desculpa. Bom, Fernando Sampaio, diretor da ABIEC. O nosso presidente está em viagem fora do país, eu trabalho na ABIEC como diretor na área de sustentabilidade. O Ministério da Agricultura acabou de criar um grupo de trabalho onde está a ABIEC, estão os produtores, para discutir rastreabilidade. A gente está lá junto, participando disso, né? A gente entende que o papel do setor privado é justamente aprimorar os mecanismos de rastreabilidade para dissociar a produção da ilegalidade, do desmatamento ilegal. E o governo tem outro pedaço, que é o de comando e controle, como o ministro lembrou. O governo tem um plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia que está sendo colocado em prática, já está mostrando resultados na queda do desmatamento. E a nossa convicção é que essa luta contra a ilegalidade, ela precisa tanto do esforço privado como do esforço público. Dos dois lados isso está acontecendo, né? As nossas indústrias hoje na Amazônia, todas elas têm um controle de onde elas estão comprando esse gado para garantir a legalidade dessa origem. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, no Brasil 247, que o façam. E aqueles que puderem, financiem o nosso jornalista, os nossos jornalistas, o jornalismo independente do Brasil. Tornem-se patrocinadores, membros aqui deste canal. Desde já eu agradeço e reforço a mensagem, né, de que o jornalismo independente do Brasil, que tem prestado serviços relevantes para a democracia, esse jornalismo conta com você, precisa da tua ajuda. Obrigado e até mais.